olha o que o Bitcoin fez, isso aqui é o gráfico diário, tá? Então, o que que a gente tem de padrão? Nós subimos, inclusive nós rompemos a média de 21 períodos, né? Clássico, e nem chegamos, pessoal, à média de 50 períodos, né? Lá nos 33.500. Nós voltamos a cair, rejeitamos essa região laranja, inclusive. Essa região laranja é equivalente aos 32.200 dólares. Deixa eu botar aqui. Aos 32.200 dólares, né? Não conseguimos ultrapassar essa região, fomos rejeitados. O Bitcoin estava acima da região 50, ou seja, um trap bem bonito, inclusive, que o mercado fez. Acabamos caindo e agora estamos na região dos 29.750, ou seja, perdemos a região dos 30 mil dólares, né? Então, nesse momento, a gente tem essa região aqui como possível região de suporte para o preço e que pode respeitar, que seria lá nos 29 até os 29.200. No entanto, a grande problemática disso aqui não é somente o trap, né? A grande problemática é o contexto geopolítico que a gente está vendo, né? E macroeconômico. Então, por exemplo, no gráfico semanal, o que a gente tem aqui? Movimento de recuperação interessante, a gente chegou lá nos 32.300, 32.200. Não chegamos praticamente a nenhum price action mais importante acima. Embora que a gente retestou um fundo de fechamento de candle lá de trás, a gente foi rejeitado de forma muito forte e o preço, né, despencou, formando até um martelozinho invertido para o preço do Bitcoin. Então, nesse momento, o que acontece? Essa possibilidade de rejeição aqui do Bitcoin, né, jogando a gente para baixo, ele tem que, pelo menos no semanal, segurar esse candle, né, tentar uma recuperação pelo menos acima dos 30 mil. Porque se não acontecer isso, o que a gente vai ter? O rompimento possível dessa LTA e jogar o preço para baixo, tentando ver uma região que toque nessa região dos 26 mil dólares novamente. 26, 25 mil dólares. Se isso aqui não segurar, se essa LTA não segurar, ó, no 4 horas, só para vocês terem ideia, a gente caiu bastante, tá? No 4 horas a gente está na região 38, ou seja, a gente tem aí um padrão ainda para cair um pouco mais. No gráfico de 1 hora, a gente já atingiu sobrevenda. Então, a gente atingiu sobrevenda numa hora, por exemplo, aqui nos 18 pontos do RSI, nas 18 horas, né? Voltamos a subir um pouquinho, mas não quer dizer que a gente vai formar um fundo. Esse aqui é o fundo do Bitcoin. Possivelmente ele vai fazer o que geralmente se faz nesses movimentos de sobrevenda, que é formar um fundo temporário, tentar uma recuperação, não conseguir segurar o price action e voltar a cair mais, tá? Então a questão é, se nós tivermos uma divergência de RSI, esse preço pode até cair um pouco mais abaixo do que o fundo anterior e esse RSI um pouco mais alto nas próximas horas. Eu não gostaria de ver isso, tá? Sendo bem honesto para vocês, porque a gente perderia exatamente essa LTA, perderíamos inclusive esse movimento de recuperação dos mercados, e aí a gente, mais uma semana, nos daria a péssima notícia de voltar a cair, né? No semanal a gente veio exatamente isso aqui, ó. A gente teria uma péssima notícia de encontrar um fundo ainda mais baixo. E bateu o recorde, né? Porque são 9 semanas de queda. 9 semanas de queda, com essa 10 semanas. Seriam 10 semanas de queda. Algo que nunca aconteceu na história do Bitcoin, mas que da forma macroeconomia, a gente tem isso aí acontecendo agora. Só para vocês terem ideia, por que isso causou? Olha o S&P hoje. Começamos com a pauladinha para baixo hoje no S&P, né, uma rejeição interessante do S&P, de acordo com uma palavra que o Fed deu, antecipando. Hoje é quarta-feira, e o Fed se pronunciou de acordo com a política de reajuste da taxa de juros e também sobre a diminuição do patrimônio, tá, deles, né, do mercado. Para quem não sabe, o Fed não só mexe na taxa de juros, mas como eles compram títulos de dívida, né, público e privado. Então eles compraram ano passado freneticamente, compraram durante 2020 mais freneticamente ainda, né? E agora já avisaram que vão diminuir bastante essa compra, tá? Então
o Fed nos dá esse momento aí de reajuste da taxa de juros. E os caras falaram, né, justamente de aumento de mais meio ponto, né? E falaram que o anúncio oficial será na sexta-feira. Engraçado que geralmente os anúncios deles são na quarta-feira, só que já botaram para sexta, justamente para tentar segurar os mercados, né? Isso é importante a gente entender o seguinte, gente. O próprio contexto de inflação foi criado pelo Fed. E aí eles falam que não, se a gente não tivesse injetado liquidez na economia, nós não teríamos, né, nós não teríamos o, o padrão de retomada do mercado. Só que na verdade isso é uma falácia, né? Só que eles utilizam isso para injetar, criam um próprio ciclo econômico artificial, causando a inflação nos mercados, e agora eles vão ter que enxugar toda essa liquidez, aumentando freneticamente. Os Estados Unidos não veem uma inflação dessa há muito tempo, né? Desde o século passado, se não me engano, antes da década de 60, não se tinha uma inflação tão grande como essa vista pelos americanos. Então nós temos agora um quadro onde o mercado como um todo está tentando, né? Tá tentando respirar, vamos supor assim, né? Bitcoin e Ethereum, né, num padrão importante. Ah, se lembra que eu falei para vocês, gente, que o mercado estava querendo entrar em sobrevenda? E alguns ativos eu falei, cara, 32 pontos de região de sobrevenda já é interessante, né, para uma acumulação um pouco mais forte. E aparentemente, com essa queda do mercado, o mercado ele está tentando forçar a sobrevenda extrema do semanal, né? E a gente está na Ethereum agora em 32,85. Então, por exemplo, se a Ethereum não segurar esse fundo, né? A gente vai ter um fundo um pouco mais baixo mesmo. E aí, gente, geralmente, por exemplo, em regiões de sobrevenda, por exemplo, ó, região de 36, a Ethereum achou um fundo temporário. Região aqui, por exemplo, da Ethereum 37, ó, região de fundo. Região extrema, a última vez que a Ethereum bateu essa região de sobrevenda foi exatamente no fundo de 2018, onde aconteceu lá os 83 dólares. Então, a última região, a última vez que a Ethereum bateu essa região de sobrevenda foi exatamente em dezembro, final de ciclo do mercado, naquele movimento de 2018. Naquele movimento lá das últimos meses, ó, ela caiu 60%. Tá? Agora, naqueles movimentos, ó, por exemplo, eu até vou marcar aqui no gráfico para vocês. A Ethereum repetiu exatamente, e aí eu vou aumentar o RSI, ó. A Ethereum repetiu exatamente agora padrões, por exemplo, como em 2018. E lá em 2018, vocês viram que o mercado, ele, de fato, ele corrigiu, né? Tentando retomar um movimento de alta de preço temporariamente. Olha aqui, ó, por exemplo, aqui. Então, por exemplo, o mercado tinha caído bastante, e aí a Ethereum chegou a fazer, ó, 52% naquele movimento do RSI, exatamente como estamos agora. Então, essa rejeição aqui é uma rejeição muito feia, até porque o mercado já caiu, Bitcoin 9 semanas, Ethereum 8 semanas. Então, se a gente rejeitar de fato esse movimento e não ter nenhum pullback, né, mais forte semanal, de fechamento semanal, o mercado ele vai querer jogar a gente lá para baixo de fato, né? E aí, gente, o que acontece? A Ethereum nesse momento, vamos por diário agora, nós temos o seguinte na Ethereum, né? Nós temos um Ethereum que está tentando segurar essa região dos 1.800, tem um fundo anterior, um pouco mais baixo, nos 1.724. Se perde essa região de fundo, a gente deve buscar uma região bem mais abaixo mesmo. Uma possibilidade desse preço vir aqui, por exemplo, nos 1.500, ou, por exemplo, nesse pivôzinho de alta dos 1.400 dólares, né? Seriam possibilidades para Ethereum. Agora, é preciso que a Ethereum se segure, né? Se segure nesse movimento. Então, por exemplo, a Bitcoin está tentando formar um LTA no 4 horas. A Ethereum já perdeu essa LTA. Então, a Ethereum perdeu essa LTA, não conseguiu segurar, abriu 4 horas agora. Se não fizer um trap, se não voltar acima e fechar esse candle abaixo, a gente deve seguir para regiões mais abaixo mesmo, nesse fechamento semanal da Ethereum, tá? Tudo por conta dos nossos queridos americanos. Bom, e aí o que acontece, né? Em relação, por exemplo, ao Bitcoin, olha como tá bem parecido esses padrões. Só que o Bitcoin agora, por exemplo, tá abrindo 4 horas, né? Abriu 4 horas fechando para baixo. É preciso que ele, por exemplo, deixe
uma região de saída aqui e volte a subir. Caso não, ele vai perder esse fundo e vai tentar encontrar, por exemplo, posição mais abaixo desse suporte. Então, a minha primeira posição seria os US$ 29.000, e aí ele poderia perder nessa região, ele buscaria, por exemplo, lá os 27, US$ 26.000, que foi aquele fundo anterior, bem mais agudo no semanal, tá? Então, por exemplo, Ethereum, né? Se a gente pegar, olha, continuando no Ethereum, se a gente pegar a Fibonacci desse fundo ao topinho, ela bateu, ó, exatamente a região 0,78 e rejeitou no 4 horas. Isso é legal. Por que é legal? Porque mostra para o mercado que a gente bateu na última região de retração. E a retração da Fibonacci, quando a gente perde essa região do 0,78, é a região onde, se a gente perde essa região, possivelmente a gente reverteu tendência. E foi rejeitado, isso é legal. Agora, ela está perdendo essa região 4 horas. Não pode acontecer. Ela vai fechar 1 hora da manhã, esse candle de 4 horas. Se ela fecha nessa região, aí a gente deve ver mais queda. Caso ela faça um trap, né, ela deve voltar a tentar uma recuperação. O mais importante é a Ethereum continuar fechando candles acima, por exemplo, da região 0,618. Aí sim, a região 0,618 agora é US$ 1.820. Essa região seria bem importante para a Ethereum se segurar e voltar a subir. Lembrando que a Gold Zone da Fibonacci, ela se dá geralmente entre o 0,5 da Fibo e o 0,61 da Fibo. Então, a principal força de compra do mercado. Então, deixa eu apagar a Fibonacci só para ficar entendido. Ó. LTA, zona de Fibonacci. A Ethereum precisa voltar acima dos US$ 1.800, 1.825, para demonstrar força, tá? Nesse 4 horas, até que ficou bonito esse pavio aqui, mas nessa abertura a gente está abrindo para baixo. Até também, olha, 1 hora, veja que loucura, a gente fez esse pavio, liquidou os comprados, e nesse outro pavio liquidou os vendidos, e nesse outro pavio liquidou os comprados. Então quem estava operando short aqui foi liquidado, que o mercado voltou, e quem estava operando long depois dessa recuperação também foi liquidado, porque o mercado caiu, né? Então é basicamente isso que o mercado funciona. O mercado ele vai formando padrões para liquidar cada vez mais, tá? Isso é um padrão muito importante mesmo. Então, por exemplo, Ethereum nesse momento está brigando e vai continuar brigando aí pelo menos até a 1 hora da manhã, que é o fechamento desse 4 horas, tá? E a gente vai ter esse padrão.